Isaías 64, 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Primeiro, Isaías tenta dizer, de novo, dessa grandeza de Deus, como a gente ora nas Escrituras, do início ao fim, o grande Deus que nós temos. Não existe Deus como o nosso Deus, tremendo, amém? Grande, maravilhoso, capaz de qualquer coisa, nada é impossível para Ele. E aí Ele nos convida, primeiro, a confiar nesse Deus e enxergar e ter revelação da grandeza de Deus e aí conecta a gente, né? E dizer assim, esse Deus trabalha por nós. E para mim, e nós precisamos transformar esses textos em algo pessoal. Ele é para nós. Amém? Ele é um texto para mim. O Deus que trabalha para mim nessa hora. E eu creio que Deus está nos desafiando, Ele está sempre nos desafiando a transformar isso, para que isso seja real para nós. Amém? E não seja uma verdade teológica bonita, mas que seja algo real para nós. Deus está trabalhando por mim, a meu favor, em qualquer situação que surge. Deus, amém, trabalha por aqueles que nele esperam, que confiam nele. E nós temos falado nesse assunto da aliança que nós temos com Deus, da obra da cruz. E eu estava lembrando esses dias, uma das frases, uma das declarações que a gente faz no sangue, quando a gente toma a ceia e fala do que o sangue propicia e faz por nós, diz, através do sangue de Jesus, eu sou justo, sou declarado justo. E aí tem aquela frasezinha que diz, como se eu nunca tivesse pecado. E ao longo desses últimos semanas, nós temos falado sobre isso, e para mim, esse é um dos pontos centrais para nós, Deus querer restaurar na minha vida e na tua vida essa revelação de o que era a relação de Adão no Éden. Ele nunca tivesse pecado. Você imagina tudo o que nós sofremos, todos os nossos dilemas, as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas inquietações, a nossa ansiedade, os nossos medos, tudo vem porque de alguma maneira nós pecamos, nós nos separamos desse Deus que quer trabalhar por nós. E nós acabamos colhendo as consequências dessa separação. Amém? E tudo isso de anos e anos de uma sociedade montada em cima de princípios anti-Deus, que rejeitam Deus, que rejeitam a grandeza de Deus, que rejeitam tudo que Deus é. Então, imagina o ser humano, o que ele criou de coisas, de ranços, né? Vamos dizer assim, de pensamentos errados, de ideias erradas, de toda sorte de conceitos que a gente criou numa sociedade que foi desenvolvida sem Deus, deixando Deus de lado. Então, quando Deus, em Jesus, diz, Deus amou de tal maneira, amém? O amor de Deus tremendo, de tal maneira nos amou, e entregou seu Filho, e esse presente glorioso, e morreu na cruz, e pagou o preço desse pecado. Meus irmãos, se isso foi necessário, que Jesus morresse na cruz, o Filho de Deus foi entregue por nós, numa morte horrenda por nós, isso mostra o tamanho da severidade do pecado e do que é essa separação de Deus. A gente não pode minimizar o pecado e as consequências do pecado e os danos que isso causaram em nós, só porque a gente não acha ou não tem esse conceito. A morte de Jesus na cruz é o exemplo do quão
grave foi a situação e o quão grave é viver sem Deus. E quão grande é o amor de Deus que quer restaurar essa realidade para nós vivermos com Ele de novo. Então, quando a gente declara que através da obra da cruz eu posso ter acesso, olha só, eu posso ter acesso a uma vida e como se eu nunca tivesse pecado. Então, os efeitos da obra da cruz são restauração, perdão de pecados, Ele perdoa o nosso pecado e Ele trabalha para lavar a nossa consciência de todos os erros, daquele sentimento de erro que a gente tem, que a Bíblia chama de consciência de pecado. A gente sempre se acha indigno, sempre se acha incapaz. É complicado, é difícil, porque a gente foi montado em cima dessa realidade. Então, esse Deus vem para nós e oferece de novo um recomeço. E Ele diz assim, eu vou lançar no mar do esquecimento todos os pecados. Então, o desejo de Deus é operar nesse nível, de perdoar pecados, lavar o nosso coração e nos posicionar para uma vida e que a gente pudesse realmente recomeçar como se nós nunca tivéssemos pecado. O outro lado da história é que nós precisamos acreditar nisso. Então, esse ponto é muito grande para mim, a gente ter esse conceito, essa revelação do que é uma vida onde você não tem a acusação, a culpa, a condenação e o sentimento de não ser digno. A gente sempre tem esse, tudo bem para os outros, mas eu não sou digno, eu não me sinto digno de receber. Essas coisas nos atrapalham. E através do sangue de Jesus, nós podemos entrar confiadamente diante do trono da graça, diante de Deus, para viver essa vida e a bênção de Deus e o favor, o Deus que trabalha por nós. Amém? E foi o que Abraão ouviu. Abraão ouviu de Deus. Eu quero te abençoar. Amém? Eu sei, em outros textos, eu sei que planos eu tenho a teu respeito. Planos de te abençoar, planos de restauração. Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, eu vou restaurar, eu vou curar a terra. Então, esse é o Deus, esse é o coração de Deus, de trazer bênção, de trazer restauração, de trazer, amém, ordem, de restaurar, como se diz, a paz onde existe o caos. Então, o que é que nós temos do outro lado? Nós temos do outro lado a oferta de um recomeço que é presente de Deus. A Bíblia fala que é presente para cada um de nós, presente para cada um de nós. Recomeçarmos a nossa vida sem os danos do pecado. E aí que entra a nossa fé. E aí Deus pede, o que Deus quer de nós? Que nós creiamos na obra da cruz. Amém? E nos consagremos. E esse é o conceito que nós precisamos entender, que eu tenho comentado com os irmãos. Quando você fala, qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com tudo que tu tens. Você amar a Deus com tudo que você tem. E isso, a Bíblia fala que fé opera pelo amor. Então, fé em Deus nada mais é do que nos consagrarmos, sem reservas nenhuma, a tudo o que Deus diz na sua palavra. Então, qual foi o grande bênção que Abraão trouxe para nós? É que Abraão foi um homem que acreditou nesse plano. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus. E o que Abraão fez foi, numa época que tinha outros deuses, era uma época com vários deuses. E várias opções. Deus se apresenta para ele e diz, Abraão, eu quero ser o teu Deus, eu vou te abençoar, eu vou me revelar a ti, eu vou fazer isso, isso, isso. E a Bíblia fala que Abraão creu nisso. E não foi que Abraão, às vezes a gente acha que crer em Deus é concordar com algo que ele diz. Eu creio. Deus é bom, Deus quer curar as pessoas, Deus quer salvar a humanidade. Uma coisa é você crer nisso, outra coisa é você comprometer e colocar a tua vida para ver isso se manifestando. Uma coisa é você concordar sem, vamos dizer assim, sem nada de custo. Se der, amém. Se for, por isso que essa fala nossa muitas vezes, se for da vontade de Deus, então tudo bem. Se não for, não for. Ele não tem compromisso, tem fé, diz, é da vontade de Deus. E eu vou comprometer a minha vida para ver isso se manifestando. Então, Abraão é um exemplo que Deus diz, essa atitude de Abraão, de crer em Deus,
mesmo nas situações mais impossíveis, foi o que declarou Abraão justo diante de Deus. Porque é como se o que Deus está procurando são pessoas que creem nessa obra gloriosa da cruz e nos impactos que ela tem. Então, pensa bem, há 2000 anos atrás, Jesus morreu por nós na cruz, não só para a nossa salvação, para a purificação dos pecados, mas para uma vida eterna, para restauração, para salvação e para tantas coisas mais que a gente nem olhos viram ainda o que está incluído nesse plano glorioso. E é isso que nós vemos. Cada vez que nós nos voltamos para Deus, parece que Deus tem mais a revelar. É como se dissesse, isso está incluído também, está incluído também, isso está incluído também, está incluído também, isso também está incluído, está incluído. E meus irmãos, tem mais coisas incluídas nesse pacote que nós não fazemos ideia do quanto Deus é bom e o quanto Deus nos ama e o quanto Deus quer nos ajudar. Então, o que acontece? Deus é a pessoa mais confiável do planeta. Ele não muda. Ele prometeu, é certo que ele vai fazer. Você pode fincar a tua vida nele. Então, por que o assunto de fé é importante? Se ele é a pessoa mais confiável do planeta ou do universo, se você vai se aproximar dele, você tem que acreditar nele. Confiança é essencial na vida cristã. Porque se Deus é a pessoa mais confiável, toda a confiança minha tem que estar nele. Não tem ninguém mais que você pode confiar como Deus. Amém? O que Deus fala, ele cumpre. Então, o assunto de fé, e é interessante porque o assunto de fé, a Bíblia diz, é por isso que o Senhor procura esses corações que creiam nele. Esses corações, porque a Bíblia diz, o que a Bíblia diz? Fé não é uma coisa mental, fé é do coração. Com o coração se crê. E nós confessamos com a nossa boca, nosso estilo de vida, o que nós falamos, o que nós vemos, demonstra o que nós queremos. Mas é lá no coração que fé se dá. Então Deus está procurando essas pessoas que realmente vão se consagrar a essa vida de fé. O justo vive pela fé, de confiar no que Deus diz. Então Deus diz. Então quando o inimigo chega e bate na porta do Éden, e diz e sugere, não é bem assim. Deus escondeu uma parte, não é tudo. E gera dúvida, gera incredulidade, desconfiança. O que acontece? Essa é a essência daquilo que nós, eu e você, precisamos lidar com a nossa vida. Nós precisamos lidar com as consequências do que o inimigo fez na nossa vida. Ou seja, ele mentiu. E o que acontece? Quando Adão chegou para Deus, Deus perguntou, tipo aquela conversa, onde tu estás? Aí ele disse, porque eu comi do fruto, né? E eu vi que eu estava nu, né? Ele disse, e aí eu me escondi. E aí Deus dá essa pergunta, amém? Para mim você pode colocar toda a tua vida nessa pergunta. Vamos dizer, quem disse para você que você estava nu? Não fui eu que disse. Quem disse? Alguém disse. Quem disse que você não pode ser curado da tua enfermidade? Quem disse? Você ouviu de quem? Ouviu do médico? Ouviu do teu vizinho? Ouviu do teu sogro? Ouviu da denominação que você fazia parte, ouviu do jornal, ouviu do prefeito, ouviu... Quem disse? Porque em nenhum lugar nas Escrituras está escrito que você não pode ser curado dessa tua enfermidade. Então, o que aconteceu? O homem foi para Deus e Deus disse, quem disse isso para ti? Aí, as perguntas seguintes que nós vamos ouvir de Deus é, comeste do fruto? Ou seja, você acreditou na mentira do diabo, desobedeceu. Então, o que acontece? Onde reside? Eu queria só aproveitar esse momento para a gente voltar a lembrar a importância que nós temos na nossa vida de entender o que para Deus é importante. Se você olha nas Escrituras do início a fim,
o assunto central é confiança em Deus. É você confiar nele. Esse é o assunto central. Se você quiser olhar e dizer assim, o justo vive pela fé. Deus olhou para Abraão e disse, tu está justificado. Ele foi declarado justo, foi imputado justiça, porque ele creu em Deus. Aí você vê em outros textos assim, tudo o que não vem de fé é pecado. Ou seja, tudo o que você faz e pensa que não foi fruto de ter ouvido de Deus é pecado. Tudo que não vem de fé, porque fé vem por ouvir a voz de Deus. Então, tudo que você decide na tua vida, ou pensa, ou entretém na tua vida, que não veio de ouvir de Deus, é pecado para Deus. E qual é a única solução que nós temos para pecado? Te arrepende, volta, o Senhor lava o teu coração, se confessarmos o nosso pecado, Ele lava a nossa consciência, inclusive, purifica, para você o que? Agora, não seguir as mentiras do inimigo, mas seguir as verdades de Deus. Então, e aí diz sem fé, é o texto famoso que está em Hebreus, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus não diz sem adoração é impossível agradar a Deus. Ela não diz sem louvor, sem oração, sem jejuns, sem leitura da Bíblia. Por mais cruciais e importantes que isso seja, ele diz sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente muitas vezes dá ênfase em tantas outras coisas e o que Deus está procurando é um coração que confia nele. Ao ponto de Abraão ter se disposto a obedecer a Deus e a oferecer o seu próprio filho. Esse é o nível de confiança, por isso que Deus diz assim, Abraão, certamente eu vou te abençoar, porque eu achei um homem na terra que confia em mim, que ele sabe que eu tenho que todas as coisas, eu só tenho pensamentos de bem, amém? De prosperar, de bênção. Então, de alguma maneira, Abraão captou esse coração de andar com Deus e crer em Deus. Então, esse assunto de fé é central e ele é baseado nessa confiança que nós temos em Deus. Por outro lado, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o mundo é montado em cima de mentiras. Eu não sei se vocês já viram, eu não sei se aqui no Brasil tem, mas nas eleições americanas, quando existem debates presidenciais, o que acontece? As emissoras, depois do debate, eles fazem o famoso fact checks, eles vão checar os fatos. O candidato a presidente disse que isso. Aí eles vão checar e dizem assim, não, ele é meia verdade, não é bem assim. É uma mentira o que ele disse. Então, o que eles tentam fazer? E nos debates, o pessoal aumenta os números, né? Aumenta, diminui, e eles vão checar ver se tem mentira no que está sendo falado. Por quê? É muito comum hoje, fake news, e o outro dizer isso de um do outro. O outro lado é, depois que alguém é eleito, existem esses sites que dizem assim, vamos ver o quanto das promessas desse candidato estão sendo cumpridas, né? Aí ele diz, esse candidato prometeu que ia dar em casa para toda a população. E zero de cumprimento. Ou seja, se a gente pensar bem, nós vivemos rodeados de mentira. O sistema todo, lembra o que Jesus falou, o diabo é o pai da mentira. Não existe verdade nenhuma nele. E Deus, nele reside toda a verdade. Amém? Ele é a verdade. Jesus, quando veio, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí nós temos, então, diante de nós, essas duas coisas, amém? Interessantes, né? Que nós temos verdade de um lado e mentira do outro. A situação que a gente experimentou hoje no mundo, nesses últimos meses e semanas, e dá para dizer, nesse ano inteiro, o que nós estamos vendo
nós estamos vendo uma situação tão estranha, um período tão estranho de dificuldade, de medo sendo gerado, de doença, de calamidade, de fragilidade. E o que está surgindo dentro de nós? Está surgindo, e agora eu falo especificamente dentro da igreja, está surgindo dentro de nós reações que mostram que a gente não confia em Deus. Então, muitas vezes, o que acontece? Essas situações nós temos que receber, e é uma benção quando Deus nos repreende, e Ele, como um bom pai que Ele expõe algumas coisas no nosso coração, que a gente diz, e a gente começa a ver, quando medos começam a aparecer, ansiedade, quando Jesus diz, por que vocês estão ansiosos quanto ao que haveis de comer ou vestir? O que ele está dizendo? Vocês estão acreditando em alguma mentira. É como se nós estivéssemos dizendo assim, eu estou ansioso porque eu tenho um problema financeiro e eu não vejo como resolver isso. Então, qual é a única solução? Eu já tentei várias coisas e não tem solução para essa coisa. Mas Deus, na sua palavra, diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Mateus 6, ele diz, se vós, vocês têm um pai, e se ele cuida do pardal, e se ele cuida, dos lírios do campo, ele vai cuidar de vocês. Não se preocupe com isso. O que nós temos aqui? Nós temos aqui Deus falando algo para nós, e o diabo falando algo para nós, e o sistema dizendo algo para nós. É isso que nós temos. Então, meus irmãos, de uma certa forma, não é tão complicado assim. Quando Deus fala uma coisa, você pode ter certeza que é verdade. Ok? Se você quiser discernir entre certo e errado. Quando Deus falar alguma coisa, você pode ter certeza que é verdade. E Ele vai cumprir aquilo que Ele disse. Se Deus não falou aquilo, você não tem como afirmar. Amém. É muito provável que não seja verdade. Amém. Se você não ouviu de Deus. Então, o que acontece é que a obra da cruz foi tão gloriosa para nós fomos salvos, nós fomos transformados e nós fomos de novo aceitos na família da fé. E o sangue de Jesus nos purifica, nos aproximou de Deus e agora nos deu o reino de novo e todas as promessas estão disponíveis. E o sangue de Jesus opera na nossa consciência para limpar esse gosto amargo das mentiras e das consequências dos pecados, para que a gente possa andar nesse nível de liberdade e desfrutar da bênção do nosso Deus. Amém? Só que o que acontece? O que nós fazemos com aquele monte de mentira que a gente ouviu até hoje? Amém? E vamos ler a 2 Coríntios 10. Segunda Coríntios 10, versículo 4, diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Graças a Deus. Amém? São armas poderosas em Deus. Glória a Deus. Para destruir fortalezas. Anulando nós todo sofisma, todo engano. Olha o que nós estamos dizendo. Nós temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofisma e toda altivez. E essa palavra, esses sofismas, essa altivez, você pode traduzir o seguinte, todas as filosofias, argumentos, teorias, raciocínios, amém, barreiras, obstáculos, fruto do nosso orgulho, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, o inimigo, e aí ele diz assim, levando todo cativo, todo pensamento à obediência de Cristo. Então, olha só o que nós temos nessa hora.
Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Eu sou filho de Deus, salvo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pela obra da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Amém. Nós estávamos destinados ao inferno e Deus nos salvou e nós temos vida eterna. Além disso, a obra da cruz, o sangue de Jesus purifica e faz uma obra na nossa consciência para a gente perder aquele gosto amargo da consciência de pecado. Eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Que foi o que o diabo fez. Ele falou de tal maneira. Então ele opera nessa nossa consciência, mas agora nós precisamos renovar essa consciência ou fazer as escolhas certas de novo. E Deus nos convida, vinde a mim e aprendei de mim. E ele diz, as nossas armas, e agora a palavra, ela é poderosa para a gente destruir essas fortalezas que se levantaram na nossa mente. Bem, esses dias é comum a gente conversar, e eu ouvi conversas de fulano de tal, conversou com a outra fulano de tal, e diz assim, pois estavam conversando sobre cura, e a pessoa diz, não, Deus não cura mais assim, não é bem assim. Não, mas Deus cura. Não, Deus não cura mais. Esse é um tipo de um assunto bem claro. Você pega uma conversa de pessoas mais velhas, pessoas da igreja. Não, Deus não cura esse tipo de coisa, Ele cura esse tipo de coisa. Por que Deus curaria se a medicina pode fazer o trabalho? E por que Deus cura, por que Deus não cura? Ou seja, o que é isso? Nós temos fortalezas dentro da própria igreja e dentro das nossas cabeças, vamos falar agora em termos de nós pessoalmente, que de alguma maneira, por tantas mentiras que o inimigo sugeriu, lembra? Filosofias, teorias, sofismas, argumentos, sugestões, insinuações que o inimigo fez, que ele diz assim, não, cura não é para todos, cura é de alguns. Por alguma razão, alguém falou isso. Mas aí a pergunta de Deus vem, quem diz? Eu jamais disse, eu levei na cruz todas as dores e todas as enfermidades. E aí o que nós fazemos? Nós ouvimos, o que nós estamos fazendo? Mas eu tive uma experiência negativa quanto a isso, então eu não acredito. E o que nós temos que cuidar, meus irmãos, sem diminuir as experiências que nós tivemos, é não achar que a nossa experiência é a verdade. Porque o que acontece? É exatamente isso, são conceitos que a gente tem e que a gente está dizendo, como eu não experimentei, então não deve ser verdade, não pode ser verdade. Mas Deus é muito maior que isso. Deus é muito maior do que o que nós experimentamos. Amém? Porque antes de a gente experimentar o que nós experimentamos, Deus Ele é eterno, Ele já estava, amém, no planeta, Ele é o Criador. E Ele disse, amém, que Ele quer curar. Na cruz, cura está incluído. Amém. Então, o que acontece? Nós temos essas fortalezas, o que acontece? O que é uma fortaleza, meus irmãos? Nos termos bíblicos, uma fortaleza é aquilo que, é aquela estrutura de pedras lavradas, grande, uma fortaleza, que é um certo lugar de refúgio, de proteção. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Que a gente pode ter fortalezas dentro da nossa mente e que a gente acolhe mentiras. Ou seja, por alguma razão, a gente ouviu algo, o que acontece? Você cria uma estrutura que o inimigo pode tirar vantagem ali. Lembra sempre, meus irmãos, cada vez que você acredita numa mentira, você dá poder para o inimigo operar aquilo. Cada vez que você acredita numa verdade, você está, dando espaço para Deus manifestar aquela verdade na tua vida. Então, existem coisas na nossa caminhada, e o que Paulo está dizendo? Essas fortalezas precisam ser destruídas. Amém? Destruir não é simplesmente passar um paninho, deixar de lado, não, precisam ser destruídas. Então, o que acontece? Essas fortalezas são todas aquelas coisas que nós temos dentro de nós, que nós confiamos e que substituem Deus, na verdade. Amém?
Então são aquelas coisas que a gente acredita. Amém. E que a gente, na hora da dificuldade, na hora do pânico, na hora do problema, e nós temos visto isso, na hora do problema, a gente se agarra, a gente corre para esse lugar de refúgio. Quando, na verdade, o nosso refúgio deveria ser Salmo 91, Deus. Amém? Na hora do estresse, do problema, a gente corre para Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Amém? Ele é socorro bem presente. Ele é o nosso Deus. Ele nos guarda. Cai 1.000 ao nosso lado, 10.000 à tua direita. E você não vai ser atingido. Praga nenhuma chegará na minha tenda. Então, o que acontece? Muitas vezes, por que Paulo está dizendo? Nós precisamos destruir essas fortalezas, que são os lugares que a gente se acolhe. Amém? Como eu disse para os irmãos, é quase que uma violação, amém, da natureza você colocar a tua confiança em outra pessoa que não Deus, que é a pessoa mais confiável no planeta. Então, para onde nós corremos quando nós temos os desafios, os nossos problemas? Onde nós vamos? Então, o que acontece? Tudo o que nós estamos vendo hoje, muitas vezes está expondo as nossas reações e está expondo muitas vezes algumas fortalezas que nós estamos tendo dificuldade de confiar em Deus. Tudo o que é medo, ansiedade, preocupação, amém? E tipo assim, o lado econômico é um deles que pega bastante para muita gente, para todos pega. Amém? E uma das coisas eu queria deixar claro para os irmãos, quando eu estou falando essas coisas, amém? São coisas que todos nós lidamos. Amém? Às vezes as pessoas dizem assim, se o pastor soubesse o problema que eu tenho, ele não falaria disso. Não. Todos os desafios que vocês têm, eu tenho na minha vida. Amém? E a solução é a mesma, confiar em Deus. Amém? Louvar Deus no meio do desafio. Na hora do problema, você corre para Deus. E não, amém? Você não fica amargurado e foge de Deus, você corre para Deus. Só que o que acontece? Nessas situações que nós vemos hoje, a gente começa a ver que a pressão é grande e a gente vê, o nosso coração é exposto. Então, quando alguma coisa balança na nossa área financeira, a gente começa a ver medos, ansiedades, desânimos, o desejo de correr, amém? Desejo de, Senhor, de desanimar e de desistir. Senhor, o que eu faço? Aonde eu vou? E sabe o que acontece? Essa é uma hora de a gente dizer assim, amém, de nos rendermos a Deus e voltarmos nossos olhos para Deus e deixar a luz do Evangelho brilhar e nós fazemos essas escolhas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu confio em Deus. Amém? Eu confio em Deus. Cada vez, meus irmãos, que nós pensamos, entretemos uma mentira, nós estamos dando poder para o diabo agir. Amém? É simples como isso. Ou seja, Deus diz para você, eu tentei todas as coisas e não dá, meus problemas não têm solução. E Deus diz, não há nada impossível para Deus. Nós dizemos, porque nós de alguma maneira estamos tão afetados por essa mentalidade de não posso, não tenho, não consigo, e nós dizemos, pastor, tudo bem, mas na minha situação eu até entendo. Não, mas Deus diz, não há nada impossível para Deus. Essa fortaleza tem que ser quebrada. E nós precisamos construir a nova fortaleza. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cada vez que eu estou lidando com um problema e eu não vejo solução, é que eu estou pensando errado. Todas as coisas que nós estamos lidando têm solução. Todas as coisas que nós estamos lidando nessa hora têm solução. E nós temos um Deus que está disposto, Ele tem a solução e está disposto a entregar para você. Porque muitas vezes a gente tem essa situação,
Eu até acredito que possa ter solução, mas não para mim. Amém? Pode ser para fulano de tal. Não, para você. Amém? Deus tem uma solução para todos nós. Não existe nenhum problema na face da terra que Deus não saiba como solucionar e não esteja preparado para resolver e te dar a resposta. Não existe nenhum problema na face da terra que Deus não tenha capacidade de solucionar. Amém? Isso tem que ser para nós. Não existe nenhum problema que você e eu estamos enfrentando que Deus não tenha a capacidade de solucionar e não tenha o desejo de solucionar. Ele está pronto para intervir. Amém? A teu favor. Agora, o que acontece? Essa é a nossa fé. Por outro lado, o nosso medo vai atrair sempre o problema. Amém? E a gente sempre, meus irmãos, uma das coisas que me incomoda é que a gente sempre acha uma justificativa para um problema acontecer e a gente aceitar o problema. A gente acha, não, é porque, amém, a gente vai aceitar alguma mentira, é porque eu não fiz certo, é por causa disso, é por causa... E não existe justificativa. Amém? A única justificativa é porque de alguma maneira nossos olhos estavam, amém, bloqueados e a gente não entendeu o amor de Deus e quanto Ele nos ama. Nós precisamos lidar com essa, amém, com o nosso pensamento. O tamanho de desafios que a gente está enfrentando nesse momento na humanidade, amém, por um lado está expondo um pouco algumas fragilidades, amém, algumas áreas que precisam de alguma luz, mas eu desafio os irmãos, esse é um tempo de a gente voltar os nossos olhos. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, amém. O grande desafio que nós estamos lidando é um problema de confiança. Amém. É um problema de confiança. Nós vamos confiar em Deus ou nós não confiamos em Deus. Fica evidente isso. Não existe outra explicação. Amém. Ou nós confiamos ou nós não confiamos. E não é uma questão de a gente falar. O nosso estilo de vida mostra se nós confiamos ou nós não confiamos em Deus. Então, a gente volta àquele assunto. Eu tenho ouvido falar muito sobre saúde mental ultimamente. Pessoas estão fazendo palestras, políticos estão fazendo palestras, pastores estão fazendo palestras. E eu vi uma palestra esses dias que me incomodou, alguém dizendo, tipo assim, depressão não é falta de Deus. Essas coisas, meus irmãos, só para dizer, me incomodam, porque eu não tenho toda a informação sobre esse assunto, mas eu não colocaria Deus no meio, para mim. Eu não colocaria Deus no meio. Eu dizia assim, vamos lidar com depressão, vamos tentar ver solução, o que a Bíblia diz, mas quando você declara que a depressão não tem nada a ver com falta de Deus, nós estamos errando, amém? Porque todas as soluções, tudo na vida tem a ver com Deus, amém? Tudo tem a ver com Deus, amém? Tudo tem a ver. E se nós começarmos a botarmos algumas questionamentos, isso não pode, isso pode ser, isso não. Deus é o centro de todas as coisas, amém? E Ele é capaz de resolver qualquer problema. E para mim, esse é o grande diferencial dessa plena confiança. Quando Deus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não tem nenhum resquício no meu coração que duvida da capacidade de Deus de curar. Amém? Não tem nenhum resquício no meu coração, na minha mente, no meu entendimento da capacidade de Deus de prover, de restaurar um casamento, amém? De fazer, de prover para nós, de fazer um milagre, de abrir o mar, amém? Quando necessário. Deus é capaz, não há nada impossível para Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. E o que nós estamos percebendo, muitas vezes, amém? É que nós estamos convivendo com um sistema. E só isso é um pouquinho o meu alerta. Nós estamos convivendo com um sistema político. Eu citei o exemplo, né? O sistema político é baseado em mentiras. Um promete, diz que faz, depois dá um jeitinho. Mentiras. O sistema religioso é mentira, é controle,
é tentar fazer as coisas de Deus sem Deus. Então, o que acontece? Todo esse sistema é baseado no engano e na mentira. Então, o que acontece? Se nós não formos um pouco mais radicais e dissermos assim, Deus tem que ser a minha fonte prioritária e primária de informação. Amém. Se Deus diz, é certo que Ele fará. É certo que Ele fará. O nosso Deus é maravilhoso. Amém. O nosso Deus é perfeito. E a maneira como nós vamos lidar com essas fortalezas é substituir essas fortalezas e criar novas realidades. E a única maneira de fazer isso é o que a palavra diz, destruindo tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Deus disse A e eu estou pensando B. Amém. Não tem como conviver isso, meus irmãos. Amém. A gente tem se tornado expert em tentar achar uma justificativa para o que Deus diz, mas Ele não quis dizer, não é bem assim, na minha experiência não é, mas eu ouvi dizer, mas no fundo, Deus disse A. E eu desafio os irmãos a tomarem essa postura, amém, de dizer assim, eu creio em Deus, eu estou comprometido a ver, amém. Eu creio em Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio no que Ele diz. Salmo 91, ou antes de Salmo 91, eu queria ler Provérbios 18. Provérbios 18. Eu só vou deixar citado o Salmo 91, mas Provérbios 18. Provérbios 18, 10, diz assim, Torre forte é o nome do Senhor, o qual o justo se acolhe e está seguro. O que o justo faz, meus irmãos? O justo que anda pela fé, na hora do problema, ele corre para Deus. O justo, na hora do problema, quando todo mundo diz ele vê o que Deus diz, ele se corre para Deus. E ele diz, Deus disse. Amém. Está escrito. Amém. Está escrito. O justo corre para Deus. Tem um outro texto em Naum, se você quiser ler, ouvir, Naum, que fala parecido com isso. É antes de Abacuque. Naum 1,7 diz assim, o Senhor é bom, Ele é fortaleza. Lembra aquela fortaleza que nós temos que destruir das mentiras do inimigo? Aqui tem uma outra fortaleza que você constrói por semear, por ler, por meditar dia e noite nas Escrituras. O Senhor é bom. Amém. É isso que você vai ler quando você lê as Escrituras, que o Senhor é bom e fiel e Ele cumpre a sua palavra. Ele diz, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. E Ele conhece aqueles que nele se refugiam. Então, o que nós temos que cuidar, eu queria alertar os irmãos, as nossas reações para os problemas mostram em que nós confiamos. E essas fortalezas que estão dentro do nosso coração e que não foram colocados por Deus, que vão contra a palavra de Deus, são substitutos, no fundo, onde, ao invés de confiar em Deus, a gente está confiando em outras coisas, em outras realidades. São areia movediça, é um terreno frágil. Nele, e somente nele, você pode confiar. Se Deus disse,
é verdade. E você pode basear a tua vida na palavra dele. Se nós recebemos mais informação na nossa vida da mídia social do que da palavra de Deus, nós estamos nos autoflagelando com desânimo e nos colocamos para baixo. Se nós alimentamos a nossa mente e o nível de informação é maior do que a palavra de Deus, nós estamos nos autoflagelando. Nós estamos colocando dentro de nós mesmos, na nossa veia, desânimo e nos colocando medo, ansiedade, dificuldade e problema. Então eu volto para o nosso salmo, é um pouco daquela... Não é complicado, meu irmão. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor. Existem fortalezas que os homens correm na hora do problema. Vícios, esporte, entretenimento, várias são as coisas. Compras, dinheiro. Amém. Quando Jesus disse para os discípulos, quando ele estava falando sobre as riquezas, ele disse, ninguém que tenha riquezas, é difícil para um homem que tenha riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram assim com uma ponto de interrogação, porque eles tinham recurso. Eu falei, quem pode entrar então no reino? E aí Jesus qualifica, olha só, ele diz, ninguém que confia nas riquezas. Então as pessoas às vezes perguntam o quanto eu posso ter de recursos, qual é a quantidade que eu posso ter, o quanto as tuas riquezas não substituir a tua confiança em Deus. Amém. Esse é a grande história que nós temos que lidar. O ponto central do ser humano e o que Deus está procurando é um coração que confia plenamente em Deus. O que Deus prometeu, o que Deus diz, é certo que Ele fará. Cada vez, meus irmãos, cada vez que nós acreditamos numa mentira, nós estamos criando uma fortaleza, e se nós entretemos um pensamento diferente do que o que Deus diz, nós estamos dando um lugar confortável para o inimigo fazer morada. E nós temos uma influência demoníaca operando, com certeza. Amém. Cada vez que nós entretemos, eu não posso, eu não consigo. Amém. Eu sempre, quando chego nesse ciclo, eu já sei. Amém. As coisas estão parecendo boas, eu já sei que deve vir algum problema pela frente. E você, amém. Você acredita numa mentira. São mentiras, são fortalezas que foram sendo criados por várias razões. Amém? Que Deus quer te ajudar a quebrar isso em nome de Jesus. Graças a Deus pela unção que quebra esses julgos, quebra essas realidades. Mas a palavra de Deus para nós é isso, destrói essas fortalezas. Não é uma coisa de passar pano quente e lidar. Nós precisamos destruir essas fortalezas. Amém? E todo o pensamento, ou seja, tudo o que você pensa que você não pode se dar ao luxo de pensar algo que Deus não está pensando. Amém? E aí vem a seguinte pergunta, mas o que Deus está pensando? Está aqui nesse livro. Amém? Amém? Por isso que Paulo diz, amém, coloco tudo para trás e prossigo nessa jornada de conhecer a Deus. Amém, eu quero conhecer mais a Deus. Esse é um tempo importante, meus irmãos. Não entretém mentiras. Amém. Mas cria. E é interessante que nós lemos aquele texto que é aquele que confia em Deus, aquela é como uma âncora, amém, que entra lá no céu. Nós estamos ancorados, amém, na verdade do reino de Deus, naquilo que Deus é, naquilo que Ele prometeu.
Um grande Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando a meu favor nessa hora. Amém? Deus está trabalhando a teu favor. Deus está trabalhando por aqueles que esperam nele.